Oi, meu bem! Tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica de leitura para que possamos ficar mais cultos e mais intelectuais. E o primeiro passo dessa brilhante saga é ficar com cara de intelectual. Nada melhor que um óculos para passar essa imagem. Antes que me perguntem, não sei por que eu estou com essa voz de travesti hoje. Não sei. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse livro, que é O Pequeno Príncipe. Essa edição aqui é a capa mesmo aqui do Brasil, só que essa é em francês. Eu não pude ir para a França e deixar de comprar na língua francesa. Então ele é um pouquinho menor, mas ele é um livro bem fininho, ó. Eu tenho aqui uma versão portuguesa, que é esse aqui, só que é o livro do governo aqui, ó, Desvenda Proibida, que a minha irmã ganhou na escola, eu acho. E eu amo esse livro, já emprestei para várias pessoas. Eu não costumo emprestar livros, mas esse livro vale muito a pena ler. Você certamente já ouviu falar deste livro e ele é um livro famosíssimo, não só aqui no mundo inteiro, mas mesmo sendo tão famoso, ainda há muitas pessoas que não leram este livro. Só que as histórias do Pequeno Príncipe têm um valor muito especial para mim, porque desde quando eu era muito criança, minha mãe contava as histórias do Pequeno Príncipe. E ainda assim, eu só fui ler pela primeira vez o livro quando eu tinha 19 anos. Tipo, demorou muito tempo para ler. Nada melhor do que recordar o tempo da sua infância com uma história que a sua mãe contava, não é verdade? Gente, para tudo que existe nesse mundo, a minha mãe tira uma lição das histórias do Pequeno Príncipe. É possível? É, porque minha mãe faz isso. Tipo, sério, pra tudo. Eu costumo brincar assim com ela, mas na verdade é que eu adoro quando ela faz referência a esse livro, porque me lembra dos valores que eu aprendi desde quando eu era criança. No começo desse livro, a gente já tem referência do pensamento de uma criança, como que funciona. Ele sempre se refere aos adultos como pessoas grandes. Pessoas grandes pensam muito diferente de crianças e logo no primeiro a gente já vê aqui o menino, né, o narrador, ele ouviu aqui que a jiboia comia sua presa e engolia inteira e que eles ficavam 6 meses sem comer, ficava ali tipo repousando para que pudesse fazer a digestão. E ele achou essa uma cena horrível, uma cena assim de terror, e ele acabou desenhando essa cena. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acabou desenhando isso aqui. Aí ele perguntava para os adultos se a imagem lhe causava medo. Eles falavam, não, pra que eu vou ter medo de um chapéu? E ele falava, poxa, mas não é um chapéu. Isso aqui é uma cena que dá medo. Aí ele concluiu que as pessoas grandes tinham necessidade de explicações. Então ele desenhou este desenho aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Este desenho aqui, que é a jiboia que comeu um elefante. Em certa ocasião, o Pequeno Príncipe pediu para o narrador para que ele desenhasse um carneiro. E ele desenhou um carneiro e ele falou que não, que o carneiro não era daquela maneira, que ele era muito velho. Aí desenhou outro. Esse carneiro não é um carneiro, é um bode. E ele desenhou 3 vezes o carneiro e nenhum carneiro estava bom. Aí ele não sabia mais o que fazer. Então ele desenhou uma caixa com 3 buraquinhos e falou para o Pequeno Príncipe, dentro dessa caixa está o seu carneiro. Aí o Pequeno Príncipe olhou e falou, é isso mesmo, é esse carneiro mesmo. Isso mesmo que eu estava pensando. E essa é a história da memória mais antiga que eu tenho, que minha mãe me contou pela primeira vez, assim. Pode ser que ela tenha contado outras primeiro, mas essa eu lembro muito bem. E eu devia ter uns 4 anos de idade. Foi durante uma viagem que a gente estava fazendo. Além disso, tem 2 personagens a mais nesse livro que me chamam a atenção e creio que devem chamar a atenção de todo mundo, assim como os principais, que é a Rosa, que um dia brotou uma rosa no planeta dele e ele ficou observando e ele ficou fascinado com a beleza da rosa. Só que a rosa era muito vaidosa, muito dengosa, muito egoísta e ela queria o tempo todo que ele vivesse em função dela, porque ela dizia que ela era especial, porque ela era a única no mundo. Aí, certa vez, ele estava caminhando num pasto e ele achou um campo cheio de rosas. E ele perguntou para as flores, quem são vocês? E elas responderam, somos rosas.
Então ele se sentiu muito, muito infeliz, porque ela havia mentido para ele, falou que só existia ela no mundo e que não era bem assim. E ele pensou em todo o tempo que ele dedicou para ela. Ela fez com que ele se sentisse especial, porque ele era a única pessoa que possuía aquela flor no universo. E ele viu que não era bem assim, que existiam milhares iguais a ela. E ele ficou muito triste e começou a chorar. O Pequeno Príncipe ele estava no mundo em busca de conhecimento, conhecer pessoas. E certa vez ele encontrou uma raposa, que essa é também uma das partes mais famosas do livro. Aí a raposa se apresentou e ele falou, vamos brincar. E a raposa falou, eu não posso brincar com você porque você ainda não me cativou. E ele ficou intrigado, o que é cativar? O que é cativar? Até que a raposa explicou para ele que cativar significa criar laços. Então ele falou essa frase, não passo aos teus olhos de uma esposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos a necessidade um do outro. Quando o Pequeno Príncipe entendeu o que era a palavra cativar, a raposa fez ele entender que sim, que a rosa dele era única no mundo, porque a rosa havia cativado. O amor que existia entre eles é muito maior do que qualquer um. Não interessa se houvesse outra rosa exatamente igual. Aquela rosa seria a rosa dele e seria única, porque ela o havia cativado. A raposa também fala que existe um ritual. Chegar sempre numa mesma hora, você já deve ter ouvido falar dessa história. E essa frase que circula muito pelo Facebook, que diz assim, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Porque aí ela já vai criando aquela expectativa que eu vou ver a pessoa. E é bem verdade, né? Quando você sabe que uma coisa está marcada, assim, você fica ansioso esperando por aquilo. Esse livro certamente tem muitas lições a ser tirada. É um livro muito, muito bom. E eu não sou referência para nada, mas eu chorei lendo, chorei assistindo um filme. Existe um filme sobre esse livro. Um filme mais independente, assim, mais antigo, o cenário não é muito rico, mas é muito, muito bom, eu aconselho. Eu vi também que vai sair um filme novo sobre o Pequeno Príncipe, eu estou muito na expectativa. É uma coisa que realmente marcou a minha infância, marcou a minha vida. Então, gente, agora que você conhece um pouquinho mais sobre a história do Pequeno Príncipe, leia. E não chega de compartilhar sem conhecer a história. Vamos conhecer a história e vamos nos sentir amados e abraçados, porque essa história é muito, muito boa mesmo. Então é isso. Tchau!